Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da série Teologia Pentecostal. Hoje a aula 45 muita correria, final de ano. Tinha mais de mês que a gente não postava vídeo dessa série. E hoje é a aula 45. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Sou o pastor Anderson Porto. Estamos nas internet da vida aqui compartilhando conhecimento. Peço a você que já deixe seu like, não é inscrito no canal ainda não. Se inscreva aí no nosso canal, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já faz parte da família Point. E nós estamos aqui estudando, a teologia temática de Stanley Horton, comentando, compartilhando com você conhecimento. E peço a você que, somente você que está chegando agora, você também que é antigo aqui no canal, que compartilhe aí os nossos vídeos, dê uma olhadinha na playlist. Perdão, dê uma olhadinha na playlist aí. Você vai ver que nós temos outras séries de vídeos. Teologia para iniciante, mais de 80 aulas. Temos teologia paulina, temos curso de história da teologia, temos uma série de vídeos, história da filosofia cristã, temos prolegômenos, temos mais de 10 aulas, acho que mais 13 ou 14 aulas, 15 aulas para ser exato, 15 aulas de panorama do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, a gente ali trazendo um panorama geral, muita coisa boa. E se você deseja ser apoiador do nosso canal, aqui embaixo no link tem um Apoia-se, o link do Apoia-se, quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, da Família Point. Então, nós temos um grupo do WhatsApp, basta você se tornar um apoiador, o link está aqui embaixo nos comentários. A partir de R$10 você vai se tornar nosso apoiador, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que não é grupo para debates teológicos, mas sim para divulgação de lançamentos, promoções de obras teológicas. E você vai se tornar nosso apoiador mensal, e você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, você vai perceber que nós temos uma meta e nosso intuito é bater essa meta esse ano para sortearmos livros de teologia todos os meses, No mês passado eu sorteei livro de teologia para os apoiadores, porque eu senti no coração, não porque eu bati a meta ainda, tem uma meta lá. E vamos bater essa meta? Se torne nosso apoiador a partir de R$10. Você vai ajudar a gente. Perceba que eu não tenho um clube de membros, só solto determinados vídeos para os membros. Ainda não tem. Então a única maneira de você nos ajudar é no Apoia-se, ou se você fizer aí o Pix também para nos ajudar por qualquer valor, eu te agradeço. Mas para fazer parte do grupo do WhatsApp tem que ser apoiador mensal, tá certo? Vamos lá. Vamos falar hoje sobre os nomes de Deus. Na última aula nós falamos sobre os atributos de Deus. E eu estou aqui com a sistemática de Stanley Horton da CPAD. Diz assim, para quem quiser acompanhar, estou na página 141. Em nossa cultura, os pais usualmente escolhem nomes para seus filhos, tendo por base a estética ou a eufonia. Nos tempos bíblicos, porém, dar nomes era uma ocasião de considerável relevância. O nome era uma expressão do caráter, natureza ou futuro do indivíduo. Pegou isso? Nome expressa caráter, é uma expressão do caráter, natureza ou acerca do futuro daquele indivíduo, ou pelo menos uma declaração do que se esperava de quem o recebeu, Nas escrituras, Deus demonstrou que o seu nome não era uma mera etiqueta para distingui-lo das demais deidades das culturas em redor. Pelo contrário, cada nome que ele usa e aceita revela alguma faceta do seu caráter, natureza, vontade ou autoridade, Depois você entra lá na playlist, dá uma olhadinha lá na playlist Mensagens. Eu preguei recentemente, alguns meses atrás, uma série de domingo, os nomes de Deus. E ali a gente disseca ali vários nomes de Deus. Foram vários domingos, acho que foram 4 domingos, 4 mensagens falando sobre os nomes de Deus. Eu preguei de manhã na igreja, tá aí na playlist, depois você assiste. E esse é um fato. Deus se revela através de vários nomes. E estes nomes não estão ali em vão. Estes nomes, cada nome que Deus se revela nas Escrituras Sagradas, ele está revelando uma faceta do seu caráter. Ok? Isso aí é fato. Isso é muito proveitoso quando você se debruça para estudar sobre cada nome de Deus, do qual ele se revela. Muito maravilhoso. Você vai ver, depois de você assistir lá as mensagens, a série de mensagens, foram 4 de manhã, aqui na igreja que pregamos, está lá postado na playlist Mensagens, os nomes de Deus.
E demais aqui, pelo fato de o nome representar a pessoa e a presença de Deus, invocar o nome do Senhor veio a ser um meio de entrar em íntima comunhão com Deus. Esse era um tema comum às religiões do Oriente Médio Antigo. As religiões em derredor, porém, tentavam controlar as suas deidades mediante uma manipulação de nomes, ao passo que os israelitas eram proibidos de usar o nome de seu Deus em vão ou com maus propósitos. Pelo contrário, deviam manter um relacionamento puro com o seu nome, como estabelecido por Deus, pois isto trazia consigo a providência e a salvação. Note, todos vocês sabem, né? Um mínimo de conhecimento teológico, sabe o quanto o judeu, né? Os hebreus, o povo judeu em si, ele é zeloso para com o nome de Deus, ao ponto, né, de há muitos séculos eles evitam ao máximo tentar pronunciar o nome de Deus, porque eles entendem que estariam pronunciando o nome do Senhor de Deus em vão. Então, eles não tentam pronunciar o nome de Deus. Está lá o tetragrama sagrado, eles vão se referir como o Hashem, o nome, vão se referir como Adonai, uma das expressões mais conhecidas aí, chega no tetragrama sagrado, ele se refere a Adonai, né? Significa Senhor. Mas se você olhar o tetragrama sagrado com os pontos, né, com as vogais maçoréticas, temos ali uma pronúncia. Jeová. Temos uma pronúncia ali, só que eles não pronunciam por conta desse excesso de zelo que eles têm, o receio de pronunciar o nome de Deus em vão. E isso é engraçado que está presente até mesmo naqueles que não são religiosos, do judaísmo, que frequentam todos os dias a sinagoga. Isso é um conceito cultural deles, né? Nomes do Antigo Testamento. A palavra original para deidade, que se achava em todos os idiomas semíticos, era El, que possivelmente tenha se derivado de um termo que significava poder ou preeminência. Entretanto, é incerta a origem exata da palavra, posto que era usada por várias religiões e culturas diferentes em comum, pode ser classificada como um termo genérico para Deus ou Deus, o que depende do contexto, pois as escrituras hebraicas não fazem distinção entre letras maiúsculas ou minúsculas. Para Israel, havia um só Deus verdadeiro. Logo, o emprego do nome genérico por outras religiões era vão e vazio, pois Israel tinha de crer em El, né? El Elohe Israel, Deus, o Deus de Israel, ou possivelmente poderoso é o Deus de Israel. Então, El tem significado, né? Aquele que é poderoso, traz essa ideia. Já li textos que diziam o significado, Deus da montanha. Então, é muito vago isso, né? Mas o mais certo é que tem esse sentido, né? Aquele que é poderoso, o poderoso de Israel, El. Na Bíblia, esse nome forma muitos termos descritivos compostos, tais como Deus da glória, né? Deus do conhecimento, aí cita aqui Salmo 29, verso 3, Deus El, Deus do conhecimento, 1 Samuel 2, 3, El, Deus da salvação, Isaías 12, 2, El, Deus da vingança, Salmo 94, 1, e Deus é o grande e terrível de Neemias 1, 5, Daniel 9, 4. Já a forma plural Elohim acha-se quase 3.000 vezes no Antigo Testamento, né? Pelo menos 2.300 dessas referências falam do Deus de Israel. Caramba, e você sabe que Elohim é a forma pluralizada, né? Literalmente significa deuses. E a explicação a explicação mais dada nos livros de teologia, né, é que o autor quis se referir ao seu plural majestático, né? Está no plural, literalmente deuses, porque é um plural majestático, dizendo ou referindo-se a aquele Deus como um Deus digno, né? Falando sobre a dignidade desse monarca divino. Não tem nada a ver, ou se referir, não se refere que nós adoramos vários deuses, nada disso, tá?
Então o termo Elohim aparece quase 3.000 vezes, né? É interessante porque Gênesis capítulo 1, todinho, quando a Bíblia fala assim, Deus, disse Deus, haja luz, né? No princípio Deus fez os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, tá ali Elohim, 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 Elohim. Capítulo 2 aparece Javé, né? O termo tetragrama sagrado, entendeu? Pelo menos 2.300 dessas referências falam do Deus de Israel. O termo Elohim, no entanto, tinha uma gama suficientemente ampla de significados, podendo referir-se também aos ídolos, Êxodo 34:17, aos juízes humanos, né, como está em Êxodo 22:8, e até mesmo aos anjos. Olha só, Salmos capítulo 8, verso 5, ou aos deuses de outras nações, como está em Isaías 36:18. A forma plural, ao ser aplicada ao Deus de Israel, pode ser entendida como uma maneira de significar que a plenitude da deidade acha-se dentro do único Deus verdadeiro, com todos os atributos, virtudes e poderes. Né? É claro, se você for estudar obras mais acadêmicas, os caras vão trazer outras explicações mirabolantes para isto, né? Mas fiquemos com a simplicidade, né, da explicação. Já o sinônimo de Elohim é sua forma singular, Eloá, que curiosamente, né, não aparece muitas vezes, mas aparece, né, Eloá, nas escrituras. Curiosamente, esse nome Eloá é dado, né, até falei isso na apresentação de uma bebê aqui na igreja, no último domingo, o nome dela é Eloá. Embora seja um nome de Deus, né, figura apresentada de forma no gênero masculino, no Brasil se dá este nome a meninas, né? É só uma curiosidade. Por quê? Porque só bem, a maioria das pessoas acha bonito, significa Deus, então vou colocar Eloá. Um exame dos textos bíblicos onde o nome ocorre sugere que este assume um significado adicional. Reflete a capacidade de Deus em proteger ou destruir, o que depende do contexto específico. É usado em paralelo com rocha, refúgio, Deuteronômio 2:32:15, Isaías 18:31, Isaías 44:8. Os que se refugiam nele descobrem que Eloá é um escudo de proteção, Provérbios 35, mas um terror para os pecadores. Abre aspas, ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, aí está lá, Elohá, para que vos não façam em pedaços sem haver quem nos livre. Salmo 50, verso 22. Interessante, né? Esse nome, portanto, é um consolo para os que se humilham e nele buscam refúgio, mas castiga os que praticam iniquidade. Então, Elohá, um dos nomes de Deus, aparece sempre em textos onde o fiel está buscando nele refúgio, proteção, né? Deus é uma rocha, ou seja, é um Deus inabalável. Este é o contexto. O nome é um desafio para as pessoas decidirem qual aspecto de Deus querem experimentar, porque bem-aventurado é o homem a quem Deus, está lá, Elohá, no hebraico, quem Deus, Elohá, castiga, Jó 5,17. O termo Elohá aparece muito em Jó, curiosamente, tá? Jó acabou reverenciando Deus na sua majestade, arrependendo-se das palavras inúteis que havia proferido. E aí a gente pode entrar em outras questões aqui, que não é o foco do vídeo, mas só abrir um parênteses, né? Muitos estudiosos não acreditam que tenha sido Jó, literalmente, o escritor desta obra que é chamada de Jó. Muitos, não poucos, teólogos eruditos acreditam que Jó é uma obra escrita tardiamente ali do século II, século III antes de Cristo, né, por algum sacerdote, né, tentando resolver, no caso, o problema do mal, né, porque Jó é um livro que trata do problema do mal, certo? E aí, acreditando nessa tese que tenha sido um sacerdote que tenha escrito o livro de Jó, entendendo e seguindo essa tese, então a gente percebe que o termo Eloá seria, então, acreditando nessa tese, seria um termo, um dos nomes, né, que os judeus se referiam ao Senhor, um dos nomes mais tardios, né, nos escritos judaicos. Né? Interessante. Porque Jeová e Elohim muito presente nos escritos mais antigos. Tá?
Deus frequentemente revelava uma faceta a mais do seu caráter, fornecendo frases ou locuções descritivas em conexão com os seus vários nomes. Ao renovar a sua aliança com Abraão, identificou-se como El Shaddai, poderoso, todo-poderoso, em Gênesis 17:1. Em algumas passagens bíblicas, Shaddai parece transmitir a ideia de alguém que tem o poder de devastar e destruir. No Salmo 68, verso 14, o Shaddai espalhou os reis, ideia semelhante apresentada pelo profeta Isaías. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso, Shaddai, como assolação. Fecha aspas, Isaías 13:6. Então a gente tem que entender, ao estudar o Antigo Testamento, todo esse contexto, cara, de estudar o vocabulário dos profetas, a Torá, os escritos de profetas mais tardios, mais recentes, os escritos sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios. Existe todo um contexto pelo qual foi escrito, existe todo um desenvolvimento teológico ao longo dos séculos entre os sacerdotes, os escribas, da maneira como eles apresentam e revelam Deus através desses nomes. Isso é muito importante você estudar. Tá? Que mais? Em outros textos, porém, a ênfase parece recair em Deus, como aquele que é autossuficiente em tudo. Abre aspas. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar. Fecha aspas. Gênesis 48, verso 3 e 4. Os eruditos usualmente optam por traduzir El Shaddai como todo-poderoso ou onipotente, reconhecendo a capacidade de Deus em abençoar ou castigar conforme a situação, posto que ambas as características encontram-se incluídas no caráter e no poder que é peculiar este nome. Então, nomes, né, títulos dados a Deus, Deus como o Senhor dos Exércitos, né, dependendo do contexto, Deus se apresenta como Senhor dos Exércitos, tanto para proteger Israel como para destruir o exército inimigo. Isso é interessante, né? Entender que essa questão, que o nome tanto revelava uma faceta do caráter de Deus para o seu povo, quanto também para os inimigos do povo de Deus. Deus quão grande e temível, são expressões comuns no Antigo Testamento. Terrível é este Deus. Terrível não no sentido, como a gente entende na linguagem portuguesa no Brasil, terrível, algo ruim, não. Terrível é algo que espalha o terror para os inimigos do povo de Deus. Como alguém que espalha esse terror, né? Outras posições ajudam a revelar o caráter de Deus. Sua natureza exaltada é demonstrada em El Elyon, Deus Altíssimo, lá em Gênesis 14:22, né? Melquisedeque, lembra? Sacerdote do Deus Altíssimo. A natureza eterna de Deus é representada por El Olam, perpétuo ou eterno, o termo é Olam. Quando Abraão se estabeleceu em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus Eterno. Todos os que vivem sob o domínio do pecado e que precisam da libertação invocam Elohim Yeshenu, Deus nosso Salvador. Isso você vai encontrar em Salmo 65, verso 5, 1 Crônica 16:35. Deus aí se revelando, né? Esses nomes compostos revelando a faceta do caráter de Deus, de como Deus age, como Deus se relaciona com o seu povo. O profeta Isaías foi grandemente usado pelo Senhor para falar aos seus contemporâneos, tanto palavras de juízo como de consolação. Tais palavras não resultavam de especulações nem análises feitas por alguém sobre a condição social do povo. O profeta ouviu o recado do Deus que se revelou. Seu comissionamento, em Isaías capítulo 6, pode ajudar-nos a conhecer um pouco mais sobre sua pessoa. Ali, Deus se revelou exaltado no trono real. O comprimento das suas vestes confirmavam sua majestade. Os serafins declaravam a sua santidade e pronunciavam o nome de Deus, Yahvé. Né? Então temos ali em Isaías, principalmente no capítulo 6 ali, a revelação dos serafins, né? Dos serafes, no hebraico serafs, seres ardentes, né? Aqueles seres, uma categoria aí, com uma categoria interessante aí de anjos, né? Podemos assim dizer, seres celestiais, que chamavam ali, que voavam ao redor do trono, né, expressando aí o termo que você muito bem conhece, que é Kadosh, 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 Kadosh. Santo, 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 Kadosh, 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 Yahvé. Tem um pentagrama sagrado lá, Yahvé.
Ele vai dizer que o nome Yahvé aparece, né, 6.828 vezes em 5.790 versículos. Veja, mais que o dobro, o termo Yahvé, o tetragrama sagrado, né, geralmente transliterado por Yahvé, ele aparece mais que o dobro de Elohim, que aparece aproximadamente 3.000 vezes. Entendeu? Por isso que o termo Yahvé ou Yahvé é um termo muito mais conhecido, mais divulgado. E é a designação mais frequente de Deus na Bíblia. É provável que esse nome se derive do verbo hebraico que significa tornar-se, acontecer, estar presente, aquele que é, que era, que há de ser, trazendo um sentido de infinitude, de eternidade, né? Quando Moisés tinha diante de si o dilema de como convencer os escravos hebreus a acolhê-lo como mensageiro da parte de Deus, quis saber o nome do Senhor, desde que você conhece, lá diz do 3. A forma de sua pergunta assume é realmente uma busca da descrição do caráter e não de um título. Moisés não estava perguntando como te chamarei, mas qual é o teu caráter, como és tu? Deus respondeu, sou o que sou, ou serei o que serei. Literalmente, né? Eu serei o que serei, né? E aí não vou entrar nessa questão que o porquê que é traduzido, isso aí é na aula de hebraico, né, de crítica textual, o porquê que é traduzido por eu sou o que sou, no tempo presente, né? Literalmente lá é eu serei o que serei. Em hebraico, Yah, Asher, Yah indica a existência em ação. Na frase seguinte, Deus se identifica como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que doravante será conhecido como o tetragrama sagrado, cita aqui. Essa expressão hebraica aqui consiste de 4 consoantes e é conhecida como tetragrama e é usualmente traduzida nas nossas Bíblias como Senhor em letras maiúsculas. O senhorio, porém, não é realmente um aspecto essencial desse termo. Pelo contrário, é uma declaração de que Deus é alguém que tem existência em si mesmo. Interessante, né? Traduzido em português por Senhor. Sim, ele tem soberania, ele tem seu senhorio sobre os fiéis, sobre os seus servos? Tem. Mas o nome de Deus em si, o tetragrama sagrado, traz um sentido muito mais profundo. A ideia de alguém que existe por si mesmo, autoexistente, não depende de ninguém para viver, para existir. Deus, Yahvé. Pelo contrário, é uma declaração de que Deus é alguém que tem existência em si mesmo, eu sou, eu serei, que faz com que todas as coisas venham à existência e que optou por escolher um povo para si, estando fielmente ao seu lado. Nos tempos do Antigo Testamento, esse nome era pronunciado livremente pelos israelitas. O terceiro mandamento, de Êxodo 20, verso 7, era claro: não tomarás o nome do Senhor, Yahweh, teu Deus, em vão. Este nome não podia ser citado levianamente, visando prestígio ou vantagens imerecidas. No decorrer dos séculos, porém, os escribas e rabinos desenvolveram uma estratégia para sustentar tal proibição. Olha só. Inicialmente, os escribas escreviam a palavra hebraica Adonai, meu Senhor, ou meu mestre, na margem do rolo, todas as vezes que a palavra Yahvé aparecia no texto inspirado das Escrituras. Entendeu? Eles foram substituindo. Sinais avisavam que se devia ler Adonai, em vez do nome santo que se encontrava no texto bíblico. A ideia era que se ninguém pronunciasse o nome santo, este não poderia ser tomado em vão. Exageradamente, né? Mas esse método não era infalível. Alguns leitores pronunciavam o nome, sem querer, ao lerem as escrituras publicamente na sinagoga. Mas a grande reverência pelo texto bíblico impedia que os escribas e rabinos chegassem ao ponto de retirar deste o nome divino, Yahweh, e substituir por termos menos importantes, como é o caso de Adonai. Finalmente, os rabinos concordaram em colocar vogais no texto hebraico, uma vez que o texto inspirado consistia originalmente só de consoantes. As exigências tiraram vogais de Adonai e as modificaram, isso é importante, né? Se você estou sublinhando esse trecho aqui, eles tiraram as vogais de Adonai e modificaram para ajustar-se às exigências gramaticais de Yahvé, do tetragrama sagrado, encaixando-se entre as consoantes do nome divino. E assim foi criada a forma híbrida de Jeová. As vogais serviram então para lembrar o leitor a pronunciar Adonai.
Algumas Bíblias transliteram essa forma híbrida por Jeová, aportuguesado Jeová, porque não existe J no hebraico, né, pessoal? Existe o que nós consideramos a letra I, Yod. Então o tetragrama sagrado é Yod Re Vav Re, Yod, que é traduzido por o Y ou por letra I. Então quando você vê Jeová com J de janta, né? Foi aportuguesado, não existe J no grego nem no hebraico, ok? Então foi aportuguesado Jeová, criando uma palavra composta com as consoantes de um nome pessoal e as vogais de um título que nunca teve existência real na língua hebraica. Então, cara, é importante você saber todas essas questões, meu irmão. Isso aí é teologia. Isso aí é teologia temática. Isso aí é estudar sobre os atributos, sobre os nomes de Deus. E eu fico por aqui. Nós vamos, permitindo Deus, né, falar um pouco sobre títulos que aparecem no Novo Testamento, hein? Tá certo? Deus abençoe e até a próxima aula. Seja nosso apoiador.